E aí pessoal, o professor Cladinado falando mais uma vez. Eu te convido a assistir a resolução dessa questão que é muito boa, certo? É uma questão de trigonometria que caiu no Enem 2019, segunda aplicação, caderno amarelo. Então, vem comigo e acompanhe a solução dessa questão. Questão 145 do Enem 2019. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A, seno de Wt mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, W igual a 2π sobre t, em que t é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo, e θ é o ângulo de fase, onde θ é maior do que ou igual a zero e menor do que 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem, no instante inicial do movimento. O gráfico representa um movimento periódico, P igual a P de t em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro em um instante t, conforme mostra a figura. Então, nós temos aqui o gráfico que irá nos ajudar a resolver essa questão aqui, certo? Continuando. A expressão algébrica que representa a posição P de t da cabeça do pistão em função do tempo t é, tem o item A, B, C, D e E. Então, pessoal, vamos à solução dessa questão aí. E a função que a gente procura, ela tem o seguinte formato. P de t é igual a seno de Wt mais um certo θ. Se a gente achar o valor do A, do W e do θ, a gente resolveu a questão, ok? Então, a primeira observação é que ele fala que o t é o período dessa função aí. E o período dessa função, se você observar aqui, ó, vai ser π. Observa que eu vou seguir o gráfico aqui, certo? Ok? E quando chegou nesse ponto aqui, ele vai se repetir. Então, é porque o período é esse deslocamento aqui no eixo horizontal, que foi de 0 até π. Então, de 0 até π, você faria π menos 0. O período t é igual a π. Ok, sabendo o período, a gente vai achar o w, porque o w é 2π sobre t, né? Então, 2π sobre π. Então, vai ficar que o w é igual a 2. Sabendo o w, a gente já tem um pedacinho da função, né? Então, p de t aqui vai ser a, que multiplica seno de wt, então vai ficar 2t mais θ, certo? Com isso, a gente já pode eliminar, por exemplo, ó, o que não é 2t. No caso, o item C aparece 4t, então está fora também. Agora, a gente vai determinar o valor de θ. Então, ele fala que θ é um ângulo maior do que ou igual a zero e menor do que 2π sobre w. Então, 2π sobre w vai ser 2π sobre 2, né? Que é igual a π, né? Certo. Então, a gente sabe então que o θ é maior do que ou igual a zero e menor do que π. Então, θ menor do que π significa que o π não vai entrar nesse intervalo. Vai ser todos os valores entre 0 e π, sendo que o 0 entra no intervalo porque tem um maior ou igual e o π não entra, certo? Então, como é que a gente vai calcular o valor do θ? 0 menor do que ou igual a θ e esse menor do que π. A função é P de t igual a um certo A que multiplica seno de 2t mais θ. E se a gente olhar o gráfico aqui, você vai observar que quando t é igual a zero, o gráfico está no zero também, não é? Então, analisando o gráfico, a gente vê que P de zero é igual a zero, certo? Então, P de zero é igual a zero vai ser o suficiente para a gente resolver, calcular o valor de θ. Então, o que é P de zero? É você pegar a função e aonde apareceu o t, você substituir por zero. Então, vai ficar ó, A vezes seno de 2 vezes 0 mais θ. Isso aqui é o P de zero. E o P de zero é igual a zero, né? 2 vezes 0 é zero. Então, vai ficar aqui A seno de θ é igual a zero. A seno de θ é igual a zero. Logo, a gente conclui aqui que o seno de θ é igual a zero sobre A, né? Que é igual a zero. Então,
Observando aqui no ciclo trigonométrico, observe que o seno de um ângulo é zero quando ele está aqui no zero, ou aqui olhando a primeira volta, né, no π, certo? Só que a gente viu que o π não entra no intervalo do θ, ele vai de 0 até π, mas não chega no π, né? Então, o que acontece somente se o θ for igual a zero. Sabendo que o θ é igual a zero, a gente então já tem outra informação, que o P de t agora é A, que multiplica seno de WT, que é 2t, mais zero. Então, vai ficar A, que multiplica seno de 2t. Logo, a gente vai eliminar também aqui, ó, o item D, certo? Fica como opções o item A e o B. E aí, observa o seguinte, ó. Inicialmente, ok? Inicialmente, a função está indo crescente. Nesse primeiro intervalo aqui, a função é crescente. Então, observe que no primeiro intervalo, ó, ela sai no sentido crescente. Aí vem até esse ponto aqui, que atinge o valor máximo 4 e volta a decrescer. Aí você observa que, se eu pegasse o A igual a menos 4, ficaria então menos 4 seno de 2t. Então, ela viria aqui para baixo, ó. Ou seja, ela seria decrescente nessa primeira parte aí. Como ele está crescente, significa que a gente vai pegar o A positivo. Logo, a função vai ser P de t é igual a 4 seno de 2t, que é o item A. Agora, deixa eu chamar a atenção para uma observação importante. Se você pegar uma função genérica do tipo A seno de WT mais θ, certo? Então, fique ligado nessa dica, para ajudar bastante. Com ela, a gente já teria resolvido logo no começo. Esse A aqui, ele vai alterar a imagem, certo? Observe que foi multiplicado por 4 e a imagem aqui, ó, vai de menos 4 até 4. Lembre que, né, seno de um ângulo qualquer, θ, é menor do que ou igual a 1 e maior do que ou igual a menos 1. Multiplicando por 4, ó, ficaria então entre menos 4 e 4. Esse W aqui altera o período, certo? Altera o período. O período da função seno é 2π, ok? Mas na hora que eu coloco aqui seno de t, no caso, né? Altero aqui o ângulo multiplicando por um número real, então esse período vai ser alterado de forma inversamente proporcional a esse número, ou seja, no caso aqui o W era 2, né? O período da função seno mesmo é 2π. Como o W é igual a 2, ficou então 2t aqui, então eu multipliquei o t por 2, então o período foi dividido por 2, certo? Então é inversamente proporcional. Se eu multiplicasse por 5, o período seria dividido por 5. Então fique ligado nisso aí, certo? Ok? E também vale lembrar que ajuda muito você a observar quando é que a função seno é crescente ou decrescente. Então observe, ó, de 0 a π sobre 2, a função seno é crescente, né? Você observa aqui, à medida que eu aumento aqui o ângulo, ó, o seno vai crescendo de 0 até 1. Chegou no π sobre 2, de π sobre 2 até π, que é o segundo quadrante, ó, a função seno vai decrescer. Então, ele vai descer aqui, né, do 1 para o 0. Do π até o 3π sobre 2, que é o terceiro quadrante, ela continua decrescendo. E do 3π sobre 2 para o 2π, ela vai crescer, certo? Mas eu posso fazer depois uma aula somente de função seno e eu vou usar o GeoGebra para ficar bem legalzinho, ok? É isso aí, pessoal. Então, fica ligado no canal que a gente vai resolver o máximo possível de provas do Enem até chegar o dia da prova, certo? Então, se você gostou, se o vídeo te ajudou, curte o vídeo para ajudar também. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você ficar sempre ligado sempre que sair vídeo novo, ok, pessoal? Tá aqui os botões que você vai apertar. Valeu e até o próximo vídeo.